Por que tantas mudanças em minha vida? Que tempo é esse? Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, e esse é um tema oportuno, né? Por que tantas mudanças na minha vida? Eu trouxe esse tema muito baseado também na minha clínica, né? Na clínica astrológica, e também, não só isso, mas olhando para o mundo, como é que estão as coisas. Então, o casamento das pessoas, a profissão, a família, as doenças, as novas doenças, né? O nível de ansiedade, de estresse, as síndromes neurológicas, uma certa desesperança, uma agressividade fora do comum, né? Parece que a mola estava retesada e agora ela está abrindo e tudo mais. O que a astrologia e o que a arqueoastrologia tem a falar sobre isso, né? Vamos pensar numa coisa simples. Os 5 planetas mais distantes do Sol, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, eles estão mudando de signo. O Júpiter, ele está em Gêmeos, que já em si já fala de mudanças, de mexidas, de novidades, e ele está caminhando para entrar em Câncer, né? Saturno, ele vai entrar ano que vem em Áries. Está na passagem de Peixes para Áries, assim como Júpiter está na passagem de Gêmeos para Câncer, né? Urano está na passagem ali de Touro para Gêmeos, ano que vem ele entra em Gêmeos. Netuno está no final de Peixes, na passagem de Peixes para Áries, né? Assim como Saturno também, né? E Plutão está limítrofe, Capricórnio Aquário, está na passagem de Capricórnio para Aquário, né? Plutão vai ficar 20 anos em Aquário. Então, é muito impossível que a psique coletiva ou o mundo, né, sinta que está tendo uma continuidade, né? É um momento de rupturas, é um momento disruptivo, necessariamente. E isso não tem a ver exatamente com a ação do homem, a ação do ser humano, né? Claro que quanto menos consciente, quanto mais bobagem a gente faz, a colheita é proporcional ao nosso nível de ignorância, né? A nossa colheita é proporcional ao nosso nível de ignorância. Mas mesmo se a gente estivesse fazendo o dever de casa no âmbito material, emocional, intelectual, espiritual, nós estaríamos num momento planetário de grande transformação. O que a gente fala dessa transição planetária, que é uma passagem, é uma espécie de tranco de oitava, né? Uma espécie de tranco de oitava de uma terceira dimensão ali para quarta, quinta dimensão, né? E a maioria das pessoas não está entendendo nada do que está acontecendo, porque não estão se buscando, não estão num processo de autoconhecimento, não fazem nenhum tipo de trabalho terapêutico. A espiritualidade é uma religião velha, né? Velha no sentido de estimular o pecado, estimular que a gente tema, né, as forças superiores, ao invés de conscientizar. Na verdade, o objetivo âmago das religiões seria ajudar a gente a ter mais consciência da gente mesmo, que isso é uma forma de encontrar essa experiência com o sagrado. Mas também, se a gente consegue isso, provavelmente as igrejas morreriam de fome, de alguma forma, né? As religiões, me refiro. Então, a gente está vivendo um momento onde o caos social ele tende a se agravar,
Isso não tem nenhuma visão pessimista da minha parte, pelo contrário, uma visão realista e otimista. Não otimista a curto prazo, porque quando a gente não fez o dever de casa, no sentido de diminuir a nossa ignorância, de a gente se aproximar mais da nossa consciência, expansão de consciência, quando a gente não faz isso, o que esses 5 planetas, nessas transições de signo, né, é uma convulsão dentro de casa, dentro de mim, dentro do meu bairro, dentro da minha cidade, do meu estado, do meu país, dentro do meu planeta. A gente às vezes pode tentar resumir tudo numa são as crises climáticas, vamos dizer assim, ou a crise do sistema econômico, ou a crise do sistema político, ou a crise do sistema educacional. Isso tudo é sintoma. Isso tudo é sintoma. Então eu queria explicar mais uma vez, isso eu vou explicar aí ao longo de, quem sabe, alguns anos, porque sempre tem gente nova chegando aqui no canal, e também porque é muito importante. Às vezes a gente está tão apegado ou identificado com aquilo que a gente conseguiu realizar, que a gente fica com a impressão de que aquilo nos define no mundo. Então vamos tentar compreender algo essencial. O ser humano, ele é de altíssima complexidade, seja ele qual for. Se vocês pegarem a pessoa mais simples, mais objetiva, mais ogra possível, né, e a pessoa mais sofisticada intelectualmente, tudo, eu diria que todos nós somos extremamente complexos e sofisticados. Essa complexidade se deve ao fato da gente ter uma centelha do eu sou, uma centelha da fonte primordial, da fonte que tudo é. Quando a gente tem essa centelha e a gente não tem um ego ou uma personalidade que faça uma boa gestão desse diálogo entre personalidade e ser, isso a maioria de nós, a grande totalidade das pessoas não percebem a necessidade dessa autogestão, ou por outra, dessa gestão entre a personalidade, a minha personalidade e aquilo que de fato eu sou. Né? Tem alguém que escreveu aqui que não está ouvindo, mas eu acho que está tudo bem, não está? O áudio está normal, não é isso? Só dê uma confirmada aqui se está normal, porque a Bianca falou assim, não estou ouvindo, não sei se o problema é com ela ou é geral. Se alguém puder me sinalizar aqui, né? Sim, está normal, obrigado. Então, é muito importante a gente compreender isso, que isso vai cair na prova. O ser humano é de altíssima complexidade, independente da conta bancária, independente da cultura. Claro que se a pessoa é um ignorante profissional, vamos dizer assim, né? O que acontece? A pessoa não usufrui, que nem você dá um computador de altíssima linhagem para uma pessoa que não sabe mexer no computador. Então, qual é a conclusão que ela pode chegar? Que esse computador é uma porcaria. Até que chegue um técnico e mostre assim, olha só, o negócio é o seguinte, esse é o computador de última geração, você que não sabe lidar. Isso é a mesma coisa na relação com a gente, como a nossa psique funciona. Seria, digamos assim, obrigatório que nas escolas, em diversos níveis, a gente pudesse compreender como é que funciona a dinâmica psíquica. A gente precisa aprender como é que funciona um celular, como é que funciona um computador, para a gente poder minimamente se virar, ou quem sabe até ganhar dinheiro, quem sabe até poder trabalhar. Mas a nossa psique, a dinâmica da nossa psique, do nosso inconsciente, do nosso universo subjetivo, dos nossos sentimentos, e não são sinônimos não, mas são camadas da subjetividade, a emoção, né? A emoção, o sentimento, a psique, e a gente vai adentrando mais profundamente nesse processo arqueoastrológico. Quando a gente começa a estudar, a experienciar e a conhecer, a diminuir a nossa ignorância em relação a essa complexidade, a gente entende o seguinte, que nós temos a unidade dentro da gente, nós somos unidade. Aí já começa o problema, que a gente está identificado com a separação, a gente está identificado com a cisão.
Daí, muitas vezes, a guerra dos sexos, a guerra dos times, a guerra das raças, a guerra das religiões, porque nós fomos educados a nos identificarmos com uma das partes. Nós somos masculino e feminino integralmente, ainda que a nossa biologia tenha feito uma escolha, e é ótimo que seja assim, mas dentro da gente, in natura, né, de uma forma ontológica, nós temos o masculino e o feminino como a fonte primordial é. A gente fala Deus, o Deus, não fala a Deus, fala o Deus. Mas, na verdade, Deus, ele é andrógeno. Não tem porquê o Deus ser masculino. Então, essa fonte primordial, esse vazio pleno, né, esse nada fértil, essa experiência pleromática, é uma experiência de união masculino e feminino. A gente é isso agora, nesse momento, todos nós somos. Perdemos essa memória e nos identificamos com partes. E aí começa toda uma violência a partir dessa cisão. Quando os planetas, por exemplo, esse Plutão em Aquário, esse então é um caso maior ainda. Eu acabei de falar que tanto Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão estão mudando de signos. Né? O Júpiter está indo para Câncer, o Saturno está indo para Áries, saindo de Peixe para Áries, o Urano está saindo de Touro para Gêmeos, né? O Netuno está saindo de Peixes para Áries e o Plutão está de Capricórnio para Aquário. Isso é uma revolução no mundo, no planeta, em todas as áreas, em todos os sistemas. 100% uma revolução. E é ruim? Não, não é ruim. Por que não é ruim? Porque isso é agenda, essa é uma agenda que precisa ser cumprida, isso é o que é. Tá? Isso é natural. Essa engrenagem, esse relógio cósmico, ele não é bom, ele não é ruim, ele é. Se eu aprendo a surfar nessas mudanças, como é que a gente surfa nessas mudanças? Olha, eu estou me preparando cada vez mais para me disponibilizar para que essas mudanças que vêm dentro de mim para fora e também de fora para mim, eu esteja disponível e aberto para poder aprender e não trazer velhos conceitos ou velhos preconceitos, a dizer naquele tempo que era melhor, essa mudança é ruim. Claro, as mudanças podem ser ruins na medida em que a gente gera um obstáculo para elas. Na medida que essas mudanças podem ser também tutoriadas por gente não só apequenada, mas gente com má fé. Quando certas mudanças, né, para aproveitar essas ondas planetárias, tem gente que quer se aproveitar de uma maneira mais perversa possível. Então não estou dizendo que todas as mudanças que estão vindo são maravilhosas, não é isso não. Mas nós estamos em franca revolução. A revolução em si é o quê? É a emergência de conteúdos, tanto do indivíduo quanto da psique coletiva, para que novas situações, novos territórios identitários apareçam. Quando a gente fala das identidades de gênero, tem que ficar claro que isso não é uma imposição, não é uma pauta de um determinado governo progressista. Quem estuda astrologia há anos já poderia dizer, olha, isso vai acontecer. Por quê? Se é verdade que nós temos uma infinidade de eus dentro da gente, e de sexualidades, de afetividades, de espiritualidade, a gente está aqui para experienciar. Então, quando a porteira é aberta, independente da nossa vontade, independente da nossa escolha, quando a porteira é aberta e começam a emergir de dentro de mim desejos, fantasias, imaginações, inclinações, impulsos, isso não é uma coisa pecaminosa. Isso é o seguinte, olha, eu quero compreender isso, eu quero aprender a lidar com isso. Quando a gente trabalha com a arqueoastrologia, é no objetivo de aprender a lidar com essas grandes transformações. A gente está com 5 planetas, ou seja, com 5 pulsões planetárias, e pulsões planetárias distantes do Sol, ou seja, que mexem também com a questão geracional,
A gente está com esses 5 planetas na transição de um signo para o outro. Isso já, cartesianamente, a gente poderia dizer o seguinte: olha, o mundo está virando de cabeça para baixo. E talvez essa seja uma posição da yoga. Quem sabe plantar bananeira não pode ser momentaneamente uma posição da yoga incrível, até para mexer na circulação do sangue, essa coisa toda. Isso é uma metáfora para dizer que o meu casamento, a minha vida profissional, a minha vida financeira, a minha relação com a igreja, com a religião, né, a escola dos meus filhos, a minha educação com meus filhos, os impulsos dos meus filhos, o que está acontecendo nas redes sociais. Quando a gente coloca, quando a gente julga todo esse novo momento da existência com parâmetros antigos, parâmetros velhos, a gente se perde. Não sabe o que fazer, não sabe como lidar, e parece um velho dizendo: puxa, naquele tempo que era bom, naquele tempo que era melhor. Claro que, por eu não ter me preparado, essas novidades que emergem da psique para fora, né, que não são imposições dessa ou daquela moda, não são imposições desse ou daquele governo, às vezes a gente fica com uma sensação de que o governo quer assumir. Os governos, né, do primeiro mundo querem assumir a autoria dessas mudanças. Bobagem. Todos nós somos consequências dessas mudanças da psique coletiva, da agenda coletiva. Isso precisa ficar claro para a gente dar uma credibilidade orgânica a essas transformações. A gente se perde e acha que é o desejo de fulano, o desejo de ciclano. Claro que cada um quer assinar a autoria dessas transformações. Mas a autoria dessas transformações são os ciclos da psique coletiva e os ciclos da psique individual também. A gente pode olhar para um governo, pode olhar para um país e perceber uma crise de autoridade, pode perceber, ou então um excesso de autoridade, ou uma crise de autoridade, uma falta, né, um vazio de poder, um excesso de poder, tudo isso, e repara isso também na nossa experiência íntima, na nossa experiência pessoal, com esposa, com marido, com filhos, com patrão, com subalternos. Não cabe nesse momento dizer: isso sempre aconteceu. Não. A última vez que o Plutão entrou em Aquário, né, século XVIII, final do século XVIII, foram 20 anos de revoluções absolutas. Não vou relembrar aqui, mas só para relembrar uma, a Revolução Francesa. Se você quiser relembrar outra, a Revolução Industrial. Daí tem muito mais coisas. Então a gente está em plena revolução. Revolução do comportamento, da ciência, principalmente da consciência. E se há uma revolução da consciência, há uma revolução do amor também. Há uma revolução do amor. Por que será que nós do 639, estamos empreendendo o que a gente chama de revolução do amor? Eu acho até que é uma frase antiga, porque o amor é a única revolução. O resto é perfumaria. A gente pode travestir o amor de 1000 coisas, de ambições materiais, ambições de poder, conquistas disso e daquilo. No final das contas, o resumo da ópera: eu quero amar e me sentir amado. Só que isso também tem várias instâncias, várias camadas. Começa no verbo gostar até chegar no amor incondicional, que é esse amor que a gente chama de amor crístico ou amor búdico, por exemplo. Essa abertura que a gente está vivendo, que não é uma decisão, não é uma moda, né? É uma imposição de uma agenda do inconsciente coletivo. Gente, vocês que não estudam astrologia não têm noção do que é 5 planetas ao mesmo tempo mudando de signo. Os outros menores, como Marte, Vênus, Mercúrio, esses mudam com frequência, esses mudam signos todo ano, sai de um signo, entra no outro, esses não contam, né? Então tem um impacto no nosso inconsciente. E se tem um impacto no nosso inconsciente, tem um impacto na minha vida concreta, no meu dinheiro, na minha grana, né? Fui demitido, estou prestes a ser demitido, estou desempregado, meu casamento está no piloto automático, né? E a tendência é nós sermos mais exigentes. Só que há um contraste aí, que a tendência é nós sermos mais exigentes e nós estamos com cada vez menos condições intelectuais
para sermos exigentes. Isso é perigoso. A tendência é nós sermos mais exigentes, né, com as realidades à nossa volta. E, ao mesmo tempo, a gente está com menos carpintaria intelectual, menos carpintaria emocional, estrutura emocional, para a gente poder ser exigente. Então, a nossa exigência de um casamento melhor, de uma profissão que me realize, né, de uma religião que contemple o meu self, o meu ser, né, eu preciso ter uma narrativa, um discurso, uma postura, uma atitude que tenha o tamanho da minha crítica, que tenha o tamanho do meu desconforto. Porque fica um desconforto difuso, dá a impressão de que a culpa é do outro, dá a impressão de que a culpa é do sistema, e você quer destruir o sistema, você quer destruir o mundo. A coisa é o seguinte: a gente precisa de uma reeducação, de um realinhamento. A gente sabe disso. Mas o que a gente precisa saber e bater na tecla, assim como tem uma minoria expressiva no planeta, assim como tem uma minoria expressiva no planeta trabalhando incansavelmente para diminuir a ignorância, ampliar a consciência, a gente também tem uma minoria poderosa que programa a grande maioria que não quer nada disso. Não quer nada disso. Não lucra com estados de consciência elevado. Uma pessoa que é senhor do próprio caminho, que é sujeito de si, talvez não dê tanto lucro. Quando você é colocado e aceita ser objeto da expectativa do outro, a expectativa do mundo, a expectativa dos pais, a expectativa da família, a expectativa do patrão, quando você não assina, você não tem um gesto autoral nas tuas digitais, quando as tuas digitais não te traduzem, né, é isso que essa minoria poderosésima, expressiva, quer que a maioria faça e obedeça. Só é que essa minoria expressiva, eles sabem exatamente, porque todos eles são esotéricos. Eles sabem, eles conhecem a astrologia, sabem os ciclos que estão passando, sabem que não adianta ter um projeto contra os ciclos, mas como é que eu vou me dar bem com esse novo ciclo? Essa não é a minha pergunta, como é que eu vou me dar bem com esses novos ciclos. Assim, o que eu preciso compreender com esses novos ciclos para eu me tornar cada vez mais quem eu sou, ou por outra, para me tornar cada vez mais um ser humano melhor. Não? Então, a minha fala, eu queria que vocês sentissem a contundência do meu recado, que significa o seguinte: o que está acontecendo com você. Eu, por exemplo, não tô recebendo na minha clínica ninguém apático. Assim, apático que eu digo, é todo mundo desconfortável. Todo mundo desconfortável. Só que ao invés da gente apontar o dedo para esse ou aquele político, porque também esses caras foram eleitos pela gente. Tá? A gente tem que sair do lugar do ressentimento de que alguém é responsável pela minha infelicidade. A gente tem que sair do lugar do ressentimento de culpabilizar terceiros pela nossa incompetência. A gente tem que perceber que nós temos esse mundo que está aí, nós temos a nossa assinatura. E eu não preciso ser um político partidário para poder mudar. Todos nós somos seres políticos. E, na verdade, o partido que é inteiro é a consciência. Quando você investe em expandir a tua consciência através de conhecimentos e experiências que te libertam, a tua atitude no mundo é uma atitude altamente política, sem precisar contemplar com esse ou com aquele voto, porque eu votei na consciência. A gente tem que sair desse lugar também do mimimi, da reclamação de que alguém fez. Eu me sinto corresponsável.
E essa coisa é tão poderosa que eu não vou entrar por um caminho assim, dizendo que eu não posso ser feliz enquanto, né, o mundo não for um mundo feliz, né? Não, isso é bobagem. Isso é bobagem. Isso é uma falsa bondade, vamos dizer assim. A gente tem condições de sermos felizes independente do outro. Claro que a dor do outro me afeta, claro que a dor do outro me dói, mas eu não sou o outro, eu não sou a dor do outro. Eu posso acolher, eu posso ajudar, eu posso estar do lado, mas eu não vou prometer que eu teria a mesma dor do que o outro. Não. Isso são fantasias religiosas de alguns santos que fazem uma deseducação, na verdade. Que fazem uma deseducação. Você não precisa sentir a dor do outro para poder ajudá-lo. E digo mais, a tua felicidade é revolucionária. Quer ajudar o outro? Seja feliz. Seja pleno, seja inteiro, seja quem você é. E se o teu sabor for um pouco amargo, seja amargo. Amargo faz bem para o fígado e para o coração. E se você perceber que você é doce, seja doce. Né? Porque uma certa quantidade de doce faz bem para o baço. Uma certa quantidade. Não pode se transformar numa poliana. Não pode ultrapassar, porque aí faz mal para o próprio baço, que na verdade na medicina chinesa tem a ver com concentração, com foco. Né? E a disfunção é a preocupação constante, que é o que a gente vive. Parece que o nosso nome é preocupação. A minha fala hoje, ela tem uma redundância para quem acompanha os meus vídeos, mas eu vou falar isso muitas vezes. As pessoas têm que entender que 5 planetas mudando de signo, não são os planetas pessoais, não são os planetas pessoais. Eu não estou me referindo a Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Isso muda toda hora, todo dia, todo mês. Eu estou falando de Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Se isso não tiver consequências no teu bolso, no teu casamento, no teu trabalho, nas tuas amizades, na tua relação com o sexo, com o prazer, na tua relação com as forças emergentes. Gente, eu estou com algumas fantasias sexuais que eu não sei se eu deveria bancar isso ou não. Eu estou com um certo desejo de chutar o pau da barraca, tirar um período sabático. Será que eu consigo tirar um período sabático? A minha fala sobre esses 5 planetas fazendo a migração de signos não é para dizer, olha gente, está tudo um caos, está tudo complicado, a coisa vai piorar, entendeu? O avião está sem piloto, aperte os cintos. Não. É bom lembrar que o avião sempre terá um piloto. E esse piloto, do ponto de vista da luz, é um centro autorregulador que está dentro de cada um de nós e está fora de nós também. Existe um centro regulador. Talvez os pragmáticos esotéricos possam dizer que o centro regulador da galáxia está no centro da galáxia. Né? Talvez os esotéricos pragmáticos que olham para o sistema solar digam que o centro do sistema solar está no Sol. Eu, como místico, diria que 2 coisas. Que, claro que astronomicamente o centro do sistema solar é o Sol, e o da galáxia, esse enorme buraco negro que existe na galáxia, mas a galáxia também gira em torno de outro centro, que gira em torno de outro centro. E quando a gente vai fazendo esses desmembramentos, o que a gente chega à conclusão? Para simplificar, que tem 2 centros, um autorregulador que está em mim, que reverbera com outro centro autorregulador que está no agora. Existe um centro autorregulador que está no agora. E você sabe o que é o agora? O agora é tudo. O agora está em Andrômeda, o agora está em Andrômeda, o agora está... Ah, Sérgio, não sei, eu acho que tem uma contradição aí, porque você sabe, né, que a luz do Sol leva 8 minutos para chegar do Sol aqui à Terra. Tem estrelas que levam milhares de anos para chegar. Tem certas estrelas que a gente olha, mas não existem mais. Tá certo? E qual é o problema? Eu estou querendo dizer que, para simplificar, existem 2 centros. O centro autorregulador que mora em mim, que é um prumo. Eu dei aí fiz uma live outro dia falando
das diferenças entre desejo, sintonia, desejo, necessidade, sintonia, vontade e Dharma. Desejo, necessidade, sintonia, vontade e Dharma. A coisa do prumo. Isso é uma espécie de arquitetura desse centro regulador. E esse centro regulador está no agora. Isso eu estou dizendo quem pilota o avião que nós estamos, mas na altura mais alta. Em alturas abjetas, tem outro povo que dirige esse avião, que adora que a gente sinta medo e leva o avião para turbulências, que leva direto o avião para as nuvens e para turbulências, para que a gente tenha muito medo. Quanto mais medo, melhor. Porque quanto mais medo, é mais fácil da gente fazer o que não quer, ser o que não é e obedecer projetos nefastos. A gente fala disso, a gente sabe disso, mas a gente não... A gente tem consciência, mas a gente não é consciente. A gente tem consciência, mas a gente não é consciente. O que a gente tem consciência? Realmente, tem uma elite, uma minoria que quer mais que o povo se dane, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Tá, sim, e daí? É isso mesmo, e daí? O que a gente faz? Luta armada? Vamos fazer, vamos virar, vamos acontecer, não sei o quê? Ou, quem sabe, cada um de nós que somos escolas vivas, quem sabe cada um de nós que somos escolas vivas e que a expressão nossa no dia a dia são as aulas onde a gente ensina e aprende, ensina e aprende, ensina e aprende. Quando isso fica claro, começa a ficar orgânico essa minha cidadania. Eu sei que existe um centro regulador luminoso dentro de mim e no agora. Sei que existem centros nefastos, sombrios, que procuram dar um caminho para a nossa materialidade. Sei que nós somos manipulados pelo nosso medo. Isso é um projeto, né? E o avião vai bater na montanha, e o avião vai cair, e olha a turbulência, e... Então, nós estamos vivendo um momento muito importante, né? Nosso casamento, nossa relação com a profissão, nossa relação com o prazer, nossa relação com as nossas economias, com a educação dos filhos, com as doenças. Vocês acham que essa história de pandemia acabou? Tem uma agenda sombria. Por que eu falo isso? Você é conspiracionista? Não, eu sou realista, eu estudo. Então, vejo, observo, faço contato. Não só estudo, mas eu vejo, observo, faço contato, sinto. Me permito sentir. Me permito ver, me permito enxergar. Tenho tempo, criei tempo para isso. Isso é uma outra coisa também. A gente deixar que o nosso tempo seja roubado. A gente deixar que o nosso tempo seja roubado. A gente ser conivente com esse roubo. A gente aceitar agendas que não foi o meu ser que escolheu. Então, eu estou insistindo nesse ponto, que a mudança desses 5 planetas para os novos signos representa o que a Terra de Rudá, um conceito da Terra de Rudá de tranco de oitava. Tranco de oitava, aquela pum! A tendência seria ir para uma oitava acima. Sabe quando recebe tranco de oitava? Na prática significa às vezes uma demissão que a pessoa não esperava, uma doença forte que a pessoa não esperava, uma traição matrimonial, uma infidelidade, uma separação, né? Ou um desvio de um filho que vai para caminhos tortuosos. Não adianta a gente gastar tempo
se sentindo vítima, e sim coautores dessas realidades. Assim como coautores de realidades luminosas, de bem-aventurança, de prosperidade, de abundância, de amor, de encontro. Isso tudo somos nós. Isso tudo somos nós. Por exemplo, na Terra de Rudá, quando a gente fala tornar-se presente, né? Aliás, falar nisso, eu cometi uma gafe semana passada. Eu falei que quem quiser participar gratuitamente lá do trabalho de tornar-se presente, que ligasse para a Rosa, para pedir para ser adicionado nos grupos do WhatsApp, que é um trabalho online. Eu dei o meu telefone. Vou dar agora o telefone certo, que é o telefone da Rosa, para quem quiser fazer parte desse trabalho gratuito chamado Tornar-se Presente. Me lembrei disso agora. DDD 21 98505 8500. 98505 8500, Rosa Valgonde. Eu dei o nome dela e na hora dei o meu celular e acabou que foi uma confusão geral. Mas, gente, é isso. Tá? Eu estou gritando aqui no megafone para vocês que não se surpreendam, não pensem para essas crises que a gente está vivendo, a gente sempre viveu. Não. Essa coisa do meu casamento está ruim há muito tempo. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de muito tempo. Eu estou falando que a gente está vivendo um momento disruptivo, que muitos chamam de transição planetária. Bonita, né? A palavra transição planetária. Você me escuta? É bonito, né? Transição planetária, saindo da 3D, indo para 5D, passando pela 4D. Legal. Também acho. Só que se esquece o seguinte. A maioria não está entendendo, não está percebendo, vai ficar à margem da história. Vai ficar à margem da história. Vai ficar, não. Está ficando à margem da história. Não é a história dos homens, não. É a história da energia. A história da energia. O objetivo desse canal é a gente, aos poucos, ir trazendo luz para aspectos que estão velados há milênios, né, por pesquisas nossas e tudo. Por exemplo, sobre a nossa origem e sobre a nossa real potência. Então, é isso. Tá? Eu estou fechando aqui esse encontro, mas acho que ainda digo mais uma coisinha, que é o seguinte. Quando vocês olharem para a vida de vocês, para cada um de vocês, a vida pessoal, a vida financeira, a vida material, a vida alimentar, a vida educacional, a vida emocional, amorosa, a vida familiar, a vida acadêmica, a vida intelectual, né? A vida religiosa, a vida espiritual, a vida da ciência, quando cada um olhar para esses aspectos, percebam que todos, sem uma única exceção, estão passando por um aspecto de craquelar. Isso não é ruim. Quando a gente craquela, quando a gente abre, como se uma placa tectônica se mexesse dentro da nossa psique, emerge um conteúdo que estava preso. Se eu não preparei o meu ego, não amadureci meu ego para lidar com essas surpresas, é um susto. Faz parte, é um susto. Mas e daí? Vou correr atrás do prejuízo. O momento que a gente está vivendo são de placas que atritam, placas tectônicas dentro da psique que atritam. São vasos que estão craquelando, terras que estão abrindo. Então, em vez de apontar o dedo e culpar quem deveria ter feito isso e aquilo, perceba que também é algo natural. E eu digo isso baseado em quê? Eu sou um cientista patrocinado por... Não. Eu sou alguém que estuda psique coletiva, através das pulsões. E quando eu digo Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão estão mudando de signo, aperta o cinto, abre os olhos, pé no chão, cabeça no céu. Saiba o que fazer. Aprenda o que fazer. Vá ao teu encontro. Se você estiver muito longe de você, e você disser, cara, eu não sei
ir ao meu encontro, porque eu não sei onde é que eu estou, aí é hora de pedir ajuda. Meu nome é Sérgio Seixas, faço parte do grupo Terra de Rudá e, mais uma vez, agradeço a presença de todos aqui e a gente volta em breve com mais alguns assuntos. O que não falta é assunto, né? Beijo no coração e até agora.